Olá, meus irmãos, bom dia. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos iniciar nesta manhã a meditação, o estudo da palavra do Senhor para a nossa escola bíblica dominical em nossos lares. Nós avisamos a semana passada que nós já estávamos encerrando aquela série, a sequência de estudos sobre a revitalização da igreja. Então hoje eu gostaria de estudar com os irmãos um texto que está em segundo Reis, capítulo 4. Nós vamos ver uma história de uma mulher na época do profeta Eliseu. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, eu vou contar um pouco, então iniciar contando a história que esse texto narra, e em seguida lerei parte desse texto. O texto conta, meus irmãos, a história de uma mulher que vivia numa cidade chamada Sunem e que conheceu o profeta Eliseu. E ela então se simpatizou com o profeta, que passou algumas vezes em sua casa e recebeu alguma refeição das suas mãos. E um dia essa mulher, ela vendo que Eliseu era um homem de Deus, ela então disse ao seu marido: olha, já que esse homem é um homem muito bondoso, um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele aqui em nossa casa, para que todas as vezes em que ele passar por aqui, ele tenha esse canto, esse quarto para repousar, para descansar, para dormir. E aí então eles fizeram esse quarto para o profeta Eliseu, e todas as vezes que Eliseu passava por ali, então ele já tinha aquele quarto reservado naquela casa com aquela família. E aí Eliseu, profundamente consternado, né, e feliz com aquela ação daquela mulher, ele então pediu ao seu discípulo, ao seu servo Geazi, para que perguntasse àquela mulher sunamita se eles podiam ajudá-la em alguma situação. E ela então disse assim: não, eu estou bem, moro entre o meu povo. E aí Eliseu então pergunta a Geazi: você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer para ajudar essa mulher, ou para retribuir o carinho que essa mulher tem tido por nós? E aí então Geazi diz ao profeta Eliseu: olha, esse casal, eles não têm filhos, eles não podem ter filhos. E aí então Eliseu se volta para ela e diz: olha, daqui 1 ano você vai ter um filho. A mulher então, ela não consegue acreditar naquela profecia, né, do profeta Eliseu, e disse assim: olha, não brinques comigo, porque ela certamente tinha um desejo muito grande de ter um filho. E aí o texto diz que no tempo exato em que Eliseu tinha determinado e dito que ela teria um filho, passado 1 ano, ela de fato tem um filho. Esse filho cresce e já, talvez aí na sua adolescência, um dia o filho está distante do seu lar com o seu pai, e de repente ele sente uma dor na cabeça. E ele então reclama do seu pai, reclama para o seu pai a dor na sua cabeça. O pai então pede para que um servo leve até a sua casa. Ele fica então diante da sua mãe, e depois de um tempo ele de repente falece, morre. A mãe então, ela, sem avisar nem ao seu esposo, nem aos seus servos, ela então leva o seu filho para o quarto que ela tinha mandado fazer para o profeta Eliseu. E vejam agora, a partir do versículo de número 21, o que ela faz. Eu vou ler a partir do versículo 21. Diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então
Fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu tu disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Correu ao seu encontro e corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Graças a Deus por sua palavra. Esta é a história da sunamita que tinha recebido então a promessa de ter um filho. Depois de tantos anos sem poder ter filhos, o filho morre e o Senhor então realiza esse milagre através do profeta Eliseu e faz esse filho voltar à vida. Antes da gente meditar nesse texto, vamos orar, meus irmãos, para pedir a direção do Senhor para o entendimento desse texto sagrado. Oremos. Senhor Deus, abençoa os teus servos que nesse momento, ó Deus, estão meditando comigo neste texto sagrado. Abençoe, ó Deus, para que possamos aprender da tua palavra, possamos receber de ti, ó Deus, a direção para as nossas vidas, possamos ser consolados e, acima de tudo, ó Deus, possamos ser dirigidos, ó Deus, possamos ter, por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo, a direção, ó Deus, para sabermos em que caminho seguir, Pai. Que tu possas, ó Deus, nos ajudar a entender a tua palavra nesta manhã, dia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, essa história contada no segundo livro dos Reis nos ensina algumas coisas maravilhosas. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco sobre o modelo de ser humano perfeito, ou talvez de ser humano ideal que a sociedade ela tem e que ela impõe sobre as pessoas. Quase sempre, meus irmãos, nós somos forçados a mostrar uma força que nós não temos, a suportar sofrimentos que não conseguimos suportar e a admitir que somos pessoas normais, entre aspas, de acordo com os padrões desta sociedade.
Entretanto, meus irmãos, quando o problema bate à nossa porta, quando nós somos surpreendidos por uma situação que ninguém tem controle, aí a gente descobre o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos fracos, o quanto nós precisamos de ajuda. E às vezes, essa ajuda, meus irmãos, ninguém pode nos dar, nenhum ser humano pode nos dar. Por exemplo, a ciência, que é tão reverenciada, que é vista como a salvação para a humanidade, ela em certas ocasiões, ou em muitas ocasiões, ela não tem o que fazer em prol do ser humano. Por exemplo, nós estamos vivendo uma pandemia onde a ciência, a única coisa que ela pode dizer é: fique em casa, como se estivesse dizendo, de fato ela está dizendo, eu não posso, a ciência não pode fazer nada por você nesse momento, fique em casa, se proteja. Não há um remédio, não há um antídoto que possa livrar o ser humano deste vírus. E aí, meus irmãos, a gente então passa a descobrir, a partir de experiências como esta, que o ser humano ele é limitado, ele é frágil, ele precisa de ajuda, ele não suporta as adversidades, os sofrimentos, ele não consegue ser forte quando ele descobre o quão fraco ele é. E esse texto, meus irmãos, ele nos ensina algumas coisas preciosas, principalmente nesse período de preocupações, de incertezas e muitas vezes de sofrimento. Às vezes eu fico imaginando, meus irmãos, e tenho orado aqui em casa com a minha família por inúmeras pessoas que têm sofrido a perda de entes queridos por conta desse vírus, o sofrimento de famílias que estão passando por aflições tão grandes. Graças a Deus, porque em nossa cidade, até em nosso estado, não tem havido um grande número de vítimas como tem acontecido em outros estados do nosso país e em outros países. Mas imaginemos, meus irmãos, o sofrimento dessas pessoas. E algumas coisas, meus irmãos, a gente aprende neste contexto, nessa história que eu acabei de ler para os irmãos. A primeira coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui e vemos é a atitude que essa mãe desesperada, que tinha acabado de perder o seu filho, ela tem. Veja que coisa interessante. Ela vê o seu filho morrendo nos seus braços, ela não conta para o seu marido que ele havia morrido, não conta para os seus empregados, ela simplesmente, calada, sem chorar, na frente das pessoas, ela leva o seu filho morto até o quarto do profeta e vai então ao seu encontro. E eu acho interessante, meus irmãos, acho interessante essa atitude desta mulher, e a gente então descobre que ela fez isso porque ela não estava aceitando e nem acreditando que o seu filho simplesmente tinha morrido. Isso é algo inacreditável para nós também, meus irmãos, quando uma situação que ninguém pode mais reverter, ela vem sobre nós, a gente não sabe o que fazer, não tem controle sobre essa situação. Essa primeira atitude dessa mulher, ela está relacionada a essa sua tentativa de impedir que uma iniciação do ritual daquela época das lamentações, quando a pessoa falecia, se iniciasse. Ela então esconde o seu filho para impedir que houvesse a iniciação daquele ritual de lamentação da morte do seu filho. E ela esconde para que isso não aconteça, porque ela não está acreditando que aquilo está acontecendo e aceitando aquela situação. E eu vejo, meus irmãos, que a primeira aplicação, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é justamente isto, que às vezes em certas situações de nossas vidas nós somos surpreendidos de tal maneira que nós não queremos divulgar os nossos sentimentos, não queremos divulgar a realidade dos fatos, escondemos as coisas das pessoas, escondemos os nossos sofrimentos, porque, como nós falamos no início, nós queremos estar e fazer parte de uma sociedade que nós vemos o desejo que as pessoas têm de nos ver
normais, sem transparecer estarmos sofrendo. E às vezes, meus irmãos, é isso que nós vivemos. Algumas razões porque as pessoas elas não gostam de admitir os seus problemas é porque elas não querem dar sinal de fraqueza, não querem se mostrar fracas às pessoas. Elas também sofrem de um problema, nós sofremos, né, de um pecado chamado orgulho e não queremos admitir que temos um problema. E às vezes o medo também nos trava e às vezes nos faz então esconder aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que de fato acontece em nossas vidas. A segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos nesse texto é que essa mulher ela também tenta esconder os seus sentimentos para as pessoas. No versículo de número 26, quando ela então vai até o encontro do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu então pede o seu servo Geazi para que vá até ela para recebê-la. E então Geazi pergunta: vai tudo bem com o teu marido? Vai tudo bem com o teu filho? E ela responde: está tudo bem, vai tudo bem. Ela não quer revelar às pessoas o que está acontecendo com ela. Ela não quer que os seus sentimentos sejam conhecidos, deflagrados. Ela esconde os seus sentimentos porque ela não quer também que ninguém saiba o que ela está passando. Talvez também essa mulher estivesse aqui escondendo os seus sentimentos porque ela sabia também que era inútil revelar o seu problema para as pessoas ou revelar os seus sentimentos para as pessoas, que ela sabia que não iria ajudá-la. Ela sabia que o profeta iria e poderia lhe ajudar. Ela queria apenas revelar o seu problema para o profeta. E aí, uma outra reação da mulher está no versículo 28, quando então ela de fato chega até a presença do profeta Eliseu. E ela então disse assim, ela faz algumas perguntas, na verdade ela está acusando o profeta. Ela diz assim no versículo 28, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Ela está dizendo, por acaso eu pedi para ter um filho? Eu pedi para que vocês orassem, ou você orasse, ou profetizasse para que eu tivesse um filho? Eu não pedi isso. E é como se ela estivesse dizendo, eu não mereço então passar por essa situação. Eu não mereço passar por isso. É como um filho que quando é repreendido diversas vezes pelo pai ou pela mãe, ele então chega a um estado de raiva e de indignação pelas constantes reclamações e repreensões, assim, eu não pedi para nascer. Eu já vi muitos filhos fazerem isso. E às vezes, meus irmãos, essa reação, ela se dá por conta da negação da própria realidade da nossa vida, dos problemas que nós vivemos e que nós estamos suscetíveis aqui na Terra. Nós, às vezes, passamos por certas situações e buscamos um culpado, buscamos no outro uma culpa que nós não queremos admitir que está também em nós. Ela então culpa o profeta por ter dado a ela aquela alegria de ter um filho e que agora ela já não estava tendo mais, o seu filho tinha morrido. Mas eu quero, meus irmãos, gastar o meu último tempo com vocês nessa meditação, nesse estudo desse texto, dizendo a real necessidade dessa mulher. Essa mulher, ela precisava de um pastor. Ela precisava de alguém que fizesse por ela o que ninguém poderia fazer. Foi por isso, então, que ela negou revelar o problema que ela estava passando, a informação verídica de que ela estava desesperada, de que o seu filho tinha morrido. Ela não disse nada ao seu marido, ela não disse nada ao servo do profeta, e ela omite os seus sentimentos, omite os seus problemas, porque ela sabia de que ela precisava de alguém que pudesse
ajudá-la. Esse texto, meus irmãos, ele nos ensina sobretudo o quanto todos nós, o quanto o ser humano, ele precisa de um pastor. Ele precisa de alguém que possa fazer por ela o que ninguém pode fazer. Ela precisava ser pastoreada. É interessante porque as escrituras elas falam sobre isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, a partir do versículo 25, diz que Jesus ele estava percorrendo muitas cidades e povoados e ensinava as pessoas, ensinava na sinagoga, pregava o Evangelho do Reino de Deus, curava toda sorte de doenças e enfermidades. As pessoas vinham aos montes, então, até Jesus, pedindo para que Jesus curasse as suas enfermidades, os ajudasse e pudessem ouvir a sua pregação. E aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no versículo 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Compadeceu-se delas, porque ele as viu aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Meus irmãos, o grande problema do ser humano não é a falta de hospitais que possam recebê-los quando estão doentes, ou a falta de médicos para atendê-los quando precisam, ou até a ajuda ou socorro da ciência para resolver os seus problemas. Todas essas instituições humanas são falhas, limitadas, e elas não podem atender a real e a mais grave necessidade do ser humano, a necessidade de ser pastoreado, de ter um pastor. Jesus, quando olha para aquelas multidões, ele se compadece e as vê como se fossem ovelhas que não têm pastor. Eu queria concluir essa mensagem dizendo que a real e a mais importante necessidade do ser humano, a maior necessidade minha e a maior necessidade sua, é a de nos achegarmos e termos um pastor, termos alguém que possa cuidar de nós e nos socorrer em tempos de aflição. E Jesus é este pastor, Jesus é este supremo pastor, o único ser humano, o único homem que também é Deus, que pode nos ajudar, que pode nos socorrer. Ele é aquele supremo pastor do Salmo 23, que com ele nada nos faltará. Mas ele é também aquele que disse em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O que a humanidade precisa, meus irmãos, é de um pastor. Talvez você conheça alguém que esteja sofrendo. Eu estou conversando com alguns irmãos que têm relatado problemas com parentes ou com amigos que estão sofrendo por conta do coronavírus. Eu, quando assisto a televisão, meus irmãos, e vejo as pessoas desesperadas em alguns estados do nosso país, reclamando a falta de leitos nos hospitais, a falta de médicos ou a insuficiência do número de médicos para atender tanta demanda. E eu olho, meus irmãos, para essas pessoas aflitas e penso, elas são como ovelhas que não têm pastor. Elas precisam da ajuda de Deus. Elas precisam daquilo que somente Deus pode fazer por elas. Nós também, meus irmãos, nós também precisamos estar sempre renovando a certeza no nosso coração
de que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso amparo só pode ser dado perfeitamente por aquele que é perfeito e o supremo e perfeito pastor. Acheguemos-nos a Cristo todos os dias, confiemos nele, meus irmãos. Busquemos o Senhor, e mesmo que tragédias possam acontecer à nossa volta e até mesmo em nossa família, que nós não nos esqueçamos do supremo e maravilhoso pastor que temos. Ele não falha, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Recorramos sempre a Ele, busquemos sempre a sua ajuda, busquemos sempre a sua companhia. E assim, meus irmãos, aprendamos que os nossos problemas, quando elas aparecem, elas não podem ser, os problemas não podem, eles não podem ser negados. Todos nós temos problemas, todos nós passamos por dificuldades. Não podemos negar isso a pretexto de buscarmos nos encaixar em uma sociedade que exige isso de nós. Segundo, precisamos admitir que precisamos de ajuda. E mesmo que as pessoas não consigam nos ajudar, precisamos entender que a nossa ajuda vem de Cristo. Estarmos com Cristo, estarmos buscando a Cristo, ao lado de Cristo, é o suficiente para nos sentirmos seguros. É preciso confessarmos, meus irmãos, a nossa dependência de Cristo, buscarmos a Ele, aproveitarmos esse tempo para dedicarmos a nossa vida ao Senhor e reconhecermos que Ele é o nosso Deus, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador, rendermos as nossas vidas a Ele e confiarmos tão somente no seu pastoreio. E em último lugar, nos submetermos obedientemente à sua palavra. Meus irmãos, o Salmo de número 32, versículo de número 9, há uma repreensão, há aqui uma palavra dura do salmista para todos nós. Ele diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas no que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Confiemos em Cristo, meus irmãos, entreguemos nossas vidas para Ele e tenhamos a certeza de que, embora em certas situações, e em muitas situações, a gente não tenha pessoas que possam fazer por nós alguma coisa, confiemos em Cristo e acreditemos que Cristo, Ele estará no controle de tudo. O Salmo 37, versículo 5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã de domingo e que possamos, meus irmãos, renovar nossa fé no nosso supremo pastor, Jesus Cristo, que nos chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Continuemos confiando nele, continuemos depositando toda a nossa confiança nele. Ele é o único que pode nos socorrer em tempos de aflição. Que assim seja, em nome de Jesus. Oremos mais uma vez. Santo Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra nos renova, porque a tua palavra nos faz lembrar, ó Deus, em quem temos crido, e nos faz deixar certos o nosso coração de que o Senhor é poderoso para guardar o nosso depósito, para guardar toda a nossa confiança até o último dia. Ó Senhor, socorre, ampara e abençoa os teus servos. Abençoa também, Senhor, esta multidão, ó Deus, que são como ovelhas que não têm pastor. Pai Santo, eu clamo a Ti. Olha para essas pessoas, meu Deus, pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, ó Deus, porque ninguém pode ajudá-las. A morte está presente, a morte está à nossa porta e ninguém pode fazer nada por nós, mas o Senhor pode. Socorre essas pessoas, consola essas pessoas que têm sofrido, meu Deus. E, ó Deus, se aprouver ao Senhor,
ó Deus, permitir que também passamos por qualquer tipo de sofrimento parecido, que o Senhor, meu Deus, não nos deixe esquecer em quem nós temos crido, não nos deixe, ó Deus, deixar de confiar, não nos deixe, ó Deus, deixar de acreditar que o Senhor, meu Deus, é o único que pode nos salvar e nos sustentar. É o Senhor, meu Deus, que nos socorre e nos fortalece em tempos de aflição. Muito obrigado, Deus, por esse momento de estudo, de reflexão da Tua Palavra. Abençoa o Teu povo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.